Boa noite a vocês que estão assistindo em casa. Um prazer ter você aqui conosco hoje à noite. Feliz Dia dos Pais para cada pai. Que Deus nos desse sabedoria e fortalecimento espiritual para criar nossos filhos e para andar em retidão diante do Senhor. Nosso tema hoje à noite, um exemplo a ser seguido pelos pais. Um exemplo a ser seguido pelos pais. Nesse momento, quero convidar você hoje à noite para abrir suas Bíblias no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 35. Jeremias capítulo 35. Perdão. Jeremias 35. Vamos ler de 1 a 10. Jeremias 35. Versículo de 1 a 10. Peço sua gentileza, assim que achar passagem, vamos ficar de pé em reverência da palavra do Senhor. Jeremias, capítulo número 35, e o versículo número de 1 a 10. A palavra de Deus diz o seguinte: palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles e leva-los à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, e seus irmãos, e todos os seus filhos, e toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Jagalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maceias, filho de Selum, guarda do vestíbulo. E pôs diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: não bebereis vinho, nem vós nem vossos filhos, não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinho alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebamos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para as nossas habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. E oremos. Perdão. Deus nosso Pai, nós entramos mais uma vez na Tua santa presença, na sala do Teu trono, gratos pelo privilégio que temos mais uma vez de reunir na Tua casa. Pai, muito obrigado por ter permitido que nós voltamos para a Tua casa, de louvar e bendizer o Teu santo nome, juntos com nossos irmãos em Jesus Cristo. Pai, que Teu nome seja exaltado em cima do terceiro céu, por ser o Deus vivo, o Deus justo, o Deus santo, o Deus perfeito. E Pai, por ser nosso Criador, nosso Salvador e nosso Mestre. Pai, nós Te agradecemos pelo dia e nós pedimos as Tuas bênçãos, a Tua sabedoria, a Tua direção sobre a vida de cada pai que está ouvindo a Tua palavra hoje à noite. Mas Pai, nós clamamos a Ti,
que teu Espírito Santo possa falar conosco, que fala com nossos corações aquilo que tu queres que nós ouvirmos, para que entendamos a tua vontade e aplicamos a tua palavra em nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado, que nós cumprimos o propósito para o qual nós fomos criados, de glorificar o nome do Senhor, através das nossas palavras, nossas ações e nossas atitudes. Pedimos tudo isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar. Interessante essa passagem, porque quando nós pensamos em Jeremias, e eu tenho falado recentemente, que não tinha ninguém que estava sabendo e ouvindo e fazendo a vontade de Deus na época de Jeremias. Mas é interessante esse trecho. Precisamos entender que Jonadab, que está falado aqui, é o homem que viveu na época do rei Jeú, da nação de Samaria. Ele foi um homem que ajudou esse rei a tirar a idolatria, a adoração Baal. Então foi um homem que tinha um zelo pela adoração pura de Deus. E nós vemos aqui que são centenas de anos depois. Então qual é a situação atualmente? Jeremias está pregando e ninguém quer ouvir, ninguém está respondendo. O povo continua na idolatria, continua no adultério e todo tipo de pecado, todo tipo de devassidão eles vão fazendo. E de repente nós temos as pessoas, e é bem interessante que Jonadab, 200 anos antes, ele agora várias gerações, ele consegue assegurar a obediência e as gerações diante do período de declínio moral e espiritual. Pessoas vão decidindo, não quero mais servir a Deus, mas essas pessoas estão fazendo uma diferença, estão ficando separados. Quando todos estão fazendo o que eles querem, essas pessoas ficam com um exemplo. Então, observe a cena. Jeremias vai à casa deles, pega toda a família estendida, pais, avós, filhos, filhas, tios, tias, todo mundo, vem para cá. Onde que ele leva eles? Ele leva eles para o templo. Por que ele faz isso? Porque os líderes espirituais, os sacerdotes, os levitas e os príncipes, toda aquela multidão que está lá, vai observar o que vai acontecer. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Isto é um simbolismo, é uma lição e é um exemplo. Deus chama recabitas, essa família, para dar um exemplo para a nação de Judá. Mas essas pessoas têm um exemplo também para nós que somos pais. E eu fico lendo e orando, e eu tenho 3 pensamentos que eu quero deixar conosco hoje à noite, quanto a esse exemplo que precisamos seguir na vida dessas pessoas, dessa família. Ok? Número 1, obediência. Obediência. Muitas vezes eu faço e você também faz. Nós chegamos para nossos pais e nós falamos: faça assim, assim, assim. É que a gente fala. Por quê? Porque eu estou dizendo, porque estou mandando. Mas uma coisa bem interessante aqui: a obediência não era somente algo que Jonadab exigia, era algo que ele fazia. Pastor, onde você tira isso? Deixa eu dizer uma coisa: nossos filhos não querem ouvir a frase faça o que eu falo, não faça o que eu faço. O que eles querem ouvir é faça o que eu faço. Por quê? Se nós queremos que nossos filhos vão obedecer, nós precisamos dar um exemplo de obediência, não é verdade? E aqui, o povo de Judá não estava obedecendo a palavra de Deus. Então, se essa família, e entendemos aqui,
o que Jonadab mandou, não era Deus que estava dizendo. Ele estava dando conselho para seus filhos, para sua família, para que vá bem, que possa viver muitos anos na terra, como um pai. Então, se essas pessoas ouviram a palavra de um homem, quanto mais nós, eu e você, que somos pais, devemos ouvir e obedecer a palavra viva, a palavra de Deus, a Bíblia. Pais, o exemplo que nós vemos aqui nessa família é obediência. E não era alguns dias, não era quando é conveniente. Imagine só, todo mundo tem uma casa e você não tem. Imagine a conversa. Chega o dia que os filhos, os netos de Jonadab, chegam aí: pai, por que a gente não tem casa? Todo mundo tem casa, né? Sabe o que eu estou dizendo? Se você ouviu essa coisa, não é casa. Todo mundo preenche lacuna. Está fazendo isso, tem isso, não temos, não fazemos. Imagine a pressão em cima dessas pessoas. E aí eles vão dizer: não vamos ter casa, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, porque nós estamos obedecendo o que nosso pai nos falou. Nós vivemos também no mundo de pressão, como pais, e muitas vezes é fácil a gente não obedecer a Deus pela pressão. E eu estou falando em cada área de nossas vidas. Eu não vou dizer uma área específica, porque talvez o que eu enfrento você não enfrenta. Eu quero que o Espírito Santo fale com cada um de nós, onde nós precisamos obedecer a Deus. Nós sabemos as coisas básicas que precisamos fazer como pais. E o exemplo aqui dessa família é de obedecer, mesmo que ninguém mais está obedecendo, porque ninguém mais está obedecendo, mesmo que ninguém mais vai fazer o que está certo. E muitas vezes a gente sente que só nós que estamos fazendo, nossas famílias. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Olha aqui que diz aqui no livro de Tiago, Tiago capítulo 1, versículo de 22 a 25, a palavra de Deus diz o seguinte: e sede cumpridores da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso quem persevera, continua, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado ou abençoado no seu feito. Homens, pais, avós, nós temos que ter cuidado que não ouvimos a palavra de Deus, e assim que saímos da presença da palavra de Deus, seja nosso tempo devocional, seja aqui na casa de Deus, que esquecemos e fazemos diferente do que nós ouvimos, porque aí nós vamos ser como o homem que olhou o espelho e viu que estava tudo desajeitado, e ele foi do mesmo jeito para a rua. Nossas vidas espirituais precisam ser vistas através da obediência. Dessa forma, nós teremos um exemplo certo para os nossos filhos, e com fé em Deus, eles também vão obedecer a palavra do Senhor. Segunda coisa que eu vejo aqui, que é, por exemplo, para nós que somos pais, além da obediência, também é instrução. É bem interessante isso. Está entendido aqui no versículo número 6.
que ele fala nas últimas frases: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, o quê? Nos mandou. Ele instruiu eles: não faça isso. Irmãos, eu estava meditando nessa passagem esses dias, e às vezes eu acho que talvez não fazemos bem com nossos filhos, nem com nossos netos. Por quê? Talvez nossa instrução não é muito nítida, não é muito clara. Eu falo no contexto da palavra de Deus, porque aqui, se você perceber bem, não era dúvida na mente dos descendentes desse homem o que ele tinha falado, qual era a instrução, o que era para fazer, o que não era para fazer. E nós precisamos sentar frente a frente com nossos filhos, frente a frente com nossos netos, e abrir a palavra de Deus e dizer: isto é que Deus está dizendo. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus nessa área de nossas vidas. Façamos assim, não façamos assim porque Deus assim disse. Às vezes nós podemos dizer aleatoriamente: não faça isso. Mas por quê? Não é bom, aquela coisa toda. Não. A razão de instruir nossos filhos o que fazer e o que não fazer é o que não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que a palavra de Deus disse. Isso tem que ser a regra, e nós precisamos ser claros na instrução o que nós esperamos. Essas pessoas aqui não tinham a menor dúvida o que era esperado deles, porque a instrução foi clara. Já observamos, o pai deu um exemplo de obediência, ele fez e ele instruiu, e eles entenderam completamente o que ele estava dizendo. Se não instruímos nossos filhos como andar conforme a palavra de Deus, alguém vai instruir eles, e provavelmente não vai ser no caminho do Senhor. Vai dizer: faça isso. Mas eu vou para a igreja, e aí o que tem? Eu tenho amigos também que vai para a igreja, que faz a mesma coisa. Estão entendendo? Não faz diferença a gente frequentar a igreja, se não vivemos a palavra de Deus. Frequentar a igreja nunca salvou alguém, mas a palavra de Deus pode salvar e transformar a vida. A palavra de Deus é um manual de vida para nós, para instruir nossos filhos como eles devem andar. Agora observe uma coisa: qual era o motivo que ele deu a essa instrução? Você percebeu? Ele falou no final: para que vivas muitos dias sobre a face da terra. Isto é a penúltima frase no versículo 7. Para que vivas muitos dias. Ele não estava querendo maltratar, ele estava querendo que eles tinham uma vida comprida, uma vida próspera. E quando obedecemos a palavra de Deus, geralmente nós não vamos ter uma vida curta. Acontece coisas, eu entendo, acontecem doenças, mas a bênção de Deus geralmente está sobre a vida da pessoa que dá atenção e obedece a palavra de Deus. Então a instrução nossa deve ter o mesmo alvo também, que nossos filhos vivem bem, que vivem uma vida cumprida, uma vida abençoada por Deus. Agora, o que Deus quer que nós instruímos nossos filhos? Agora eu vou voltar para o livro de Deuteronômio, e são versículos bem conhecidos, mas eu não digo nem você, eu preciso ouvir esse versículo de novo, porque vem coisas na vida, vem dificuldades, vem problemas, vem obstáculos, vem isso, vem aquilo. Eu preciso ser lembrado que Deus quer que eu instrui meus filhos e consequentemente meus netos. Olha aqui que fala aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 6, primeiramente versículo 1 e 2, e depois outros versículos no mesmo capítulo. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízes que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizeis na terra e que passeis a possuir, para que temais ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho. Estão falando de netos, todos
todos os dias da tua vida e que tens, o quê? Dias sejam prolongados. Perceberam? Eu achei interessante aqui que o que Jonadab quis para seus filhos, a palavra de Deus também quer para nossos filhos. E sabemos que a palavra de Deus é muito mais poderosa e pode fazer uma maior diferença do que a palavra de qualquer homem. Então, agora o versículo de 4 a 9. Ouve, Israel, ouve, irmão em Cristo, ouve, homem, Pai, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso que devemos ensinar aos nossos filhos. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Senhor, não há outra pessoa para servir. Serve a Ele somente. E faz o que com esse único Deus? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu poder. Se você perguntar, pastor, você ama Deus como devo? Não. Eu estou semelhante àquele hino que a gente estava cantando. Eu quero aprender a amar com Jesus. Eu amo, mas eu quero amar mais. Eu preciso aprender a amar mais a Deus, as pessoas. E porque eu tenho o amor de Jesus Cristo, através da salvação, eu posso amar, eu posso aprender. Mas observe, de todo o meu ser, da minha alma, meu coração, de todo o meu poder. Agora preste atenção, não somente de palavras faladas, não é somente de conversa fiada, não é somente faça e isso. Observe como será a instrução. É uma instrução prática, é uma instrução constante. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos. E delas falarás, onde? Assentada na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que ele está dizendo? Que a instrução deve englobar, deve envolver cada aspecto das nossas vidas, cada momento. Eu estou ensinando meus filhos como servir a Deus, como amar a Deus. Eu estou ensinando a minha casa, eu estou ensinando quando estou na rua, eu estou ensinando quando eu estou fazendo as outras coisas. É bem interessante aqui, essa obediência e essa instrução não é somente do domínio dos pais. Se você observar de novo comigo, no final do versículo 8, quem é que eles instruíram? Nem nossas mulheres, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Toda a família estava sendo instruída, estava obedecendo. Por que isso estava acontecendo? Porque era um estilo de vida. Amar a Deus não é algo que nós façamos no templo, na igreja. Não é algo que façamos ou que cumprimos quando louvamos a Deus na igreja. Não. É algo que façamos, que cumprimos em nossos lares, em nossos trabalhos, em nossos encontros com nossos familiares, em todas as áreas, andando, deitando, levantando, tudo nós transmitimos uma instrução de amar Deus, de ter Ele como nosso único e suficiente Senhor. Eu não sei sobre você, mas eu preciso melhorar. Eu preciso transmitir mais como amar Deus. Eu preciso estar fazendo isso constantemente. Eu olho para esses homens e eu vejo que são tempos iguais que nós estamos vivendo hoje. São dias difíceis. São tempos quando muitas pessoas não querem saber da palavra de Deus, nem pensar de obedecer a palavra de Deus. Mas nós conhecemos Deus.
Nós conhecemos a palavra de Deus e precisamos instruir através do nosso estilo de vida, nossa maneira de viver, nossos filhos, de amar e servir ao único Deus. Número 3, uma perspectiva certa. Uma perspectiva certa. Eu lutei com esse último ponto, eu vou mentir, mas é bem interessante. O motivo de Jonadab instruir seus filhos, como eu falei, era para viver uma vida cumprida, para ter uma vida abençoada, mas ele queria, e não tendo habitação, e não tendo vinhas, de manter a perspectiva sobre essa vida. Tiago falou: o que é a sua vida? É um vapor que parece por pouco de tempo e depois desaparece. Pais, nós temos de ter cuidado que não colocamos raízes nessa vida passageira. Eu não estou dizendo que não devemos construir casas, não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que não devemos aproveitar o tempo, que não devemos ter tempo de alegria e aproveitar a vida, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós temos de ter cuidado que nós não ensinamos nossos filhos uma perspectiva errada, que isto é o destino final, que nós corremos tanto fazendo as coisas deste mundo, que nossos filhos percam a visão que há algo eterno na frente, que nós investimos tanto nosso tempo e energia nas coisas dessa vida, que nossos filhos não sabem que há algo além dessa vida, que nossa prioridade, ele não percebe, não é aqui, é lá no céu. E é interessante que ele disse para não viver em casas, porque eles queriam, no final de versículo 7 diz o seguinte: para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que, vós andais peregrinando. Nós somos peregrinos. Meu amado Jesus Cristo, esse aqui não é o destino final. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Se você já aceitou Jesus Cristo, um dia desce, Jesus Cristo vai descer para as nuvens. Ele vai tocar a trompeta, e a voz do arcanjo vai chamar. Nós vamos para casa. Ou, se Deus tardar a sua volta, Deus vai chamar meu nome, Ele vai chamar seu nome, e nós vamos partir dessa vida, porque essa vida é curta. E tudo que armazenamos, tudo que juntamos, vamos deixar para alguém. Mas há um tesouro lá no céu, que podemos deixar, que Cristo mesmo disse, onde não rui, onde não há ferrugem, não há corrupção, não há uma questão que vai passar. O que guardamos lá no céu, isso não vai apodrecer. E eu e você precisamos transmitir a perspectiva. Nós estamos aqui por um pouco de tempo, precisamos viver olhando sempre uma perspectiva que nosso destino final é o céu. Há uma vida eterna além dessa vida, onde nós vamos passar toda a eternidade. E eu preciso fazer uma autoanálise e me perguntar: eu estou vivendo a vida com anseio, com a eternidade em vista, ou eu estou tão assim com essa vida, com a cabeça baixa, investindo todo o meu tempo e toda a minha energia, que meus filhos vão achar que essa vida é o começo, é o fim de tudo. Jonadab deixou
uma legada. Ele deixou um impacto. Ele deixou a perspectiva certa, de forma que 200 anos, talvez 300 anos depois, as pessoas perceberam: essa vida não é o fim, estamos aqui só passeando, vamos viver para a eternidade. Paulo disse aqui em Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 3, ele diz o seguinte: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, faça o quê? Buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Mortos para quê? Para o pecado, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Que o exemplo dos recabitas nos desafia e nos fortalece para ser homens fiéis ao Senhor. Oremos. Deus nosso Pai, pedimos aqui humildemente que o Senhor nos perdoa, porque muitas vezes nós não temos sido bons exemplos. E Pai, nos ajuda para ser melhores exemplos, para fazer mais, para instruir nossos filhos a andar em retidão diante do Senhor, a instruí-los a obedecer completamente o Senhor em cada área de nossas vidas. E Pai, que o Senhor nos ajuda, porque nós somos fracos, nós somos incapazes de fazer o que o Senhor nos manda, mas nós clamamos ao Senhor a tua misericórdia, o teu fortalecimento, e descansamos no teu poder e na tua presença para nos ajudar. Pedimos todas essas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar este hino. Se Deus falou com você, você pode se ajoelhar onde você está e falar com Deus, ou sentar como você achar melhor. Na corrida da vida vou mirando em Jesus, busco o prêmio que vem das mãos do Senhor. Lá dos céus me contemplam homens santos fiéis, vidas dadas em glória do Salvador. Homens fiéis nos precederão, homens fiéis que estão no céu. Quero servir seus santos passos. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Na jornada dos santos, a Jacó, a José, tão firmeza como Moisés. Há também Pedro e Paulo, a Davi, Daniel, vida de ouro e ouro foram fiéis. Homens fiéis nos precederão, homens fiéis que estão no céu. Quero seguir seus santos passos. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Na corrida da vida vou mirando em Jesus, busco o prêmio que vem das mãos do Senhor. Céus me contemplam, homens santos fiéis, vidas dadas em glória do Salvador. Homens fiéis nos precederão, homens fiéis que estão no céu. Quero seguir seus santos passos. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Na jornada dos santos, a Jacó, a José,
a heróis da firmeza como Moisés. Há também Pedro e Paulo, a Davi, Daniel, hoje correm e oram foram fiéis. Homens fiéis nos precederão, homens fiéis que estão no céu. Quero seguir seus santos passos. Faz-me, Senhor, o homem fiel. Faz-me, Senhor, o homem fiel. Faz-me, Senhor, o homem fiel. Amém. Que Deus te abençoe. Ótimo começo da semana. Magno, muito obrigado pela sua presença. E não esqueça, vamos estar aqui, se Deus permitir, quarta-feira às 19 horas. E vamos estar entrando no ar às 19h30. Que Deus te abençoe. Uma boa noite a todos.